Seres infinitos, aqui estamos com flores nesse bom dia, às 8h08, número do infinito, o 8, e nós estamos aqui aguardando as pessoas chegarem, mas como a live fica gravada, eu gosto sempre de iniciar, né? E aí, com a presença das flores, vamos começar com uma pequena mensagem para a gente refletir, para a gente receber. E eu já extraí, né? Fiz uma tiragem dessas cartinhas do tarô dos deuses hindus e eu vou ler, né? Minha convidada já está chegando, a Milena Galvão, que vai falar de regressão terapêutica. E essa live faz parte, integra a programação da Feira Holística Online, que começa amanhã e se estende por sábado e domingo. Vamos ver a mensagem primeiro, mensagem com flores. Olha que lindo isso. Tome a decisão de ser feliz. Nada, nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Receba a ajuda. Aí embaixo tem o Om, que eu vou traduzir por a fonte criadora, por Deus, pela deusa, pela mãe divina, pelo grande espírito, enfim, a forma como você gosta, curte, enfim, está habituado a chamar Deus ou a fonte criadora. Então a gente começa oferecendo flores para vocês, flores para Milena, que tá chegando aqui, e deixa eu pedir para ela aqui, Milena, pede a permissão pra gente, aí a Feira Holística Online aqui com a gente também. Gente, hoje, desculpa, olha, eu já tava no hoje, eu já queria que fosse hoje a Feira Holística e eu tô mesmo muito ansiosa para começar. Amanhã às 2h da tarde, você pode já entrar, né? Desde já siga o Instagram da feira e vem com a gente amanhã. Deixa eu falar um pouco, então, abrir para minha convidada e falar com ela também sobre a feira, enfim, vamos. Agora sim consigo já colocar ela com a gente. Contente que nossa conexão entre clientes, terapeutas e terapeutas começa amanhã, né, Milena? Bom dia! Seja bem-vinda! Ótimo, só não estou te vendo. Acho que daqui a pouco aparece. Sério mesmo? Uau! Eu Peraí. estou me vendo, mas ainda não te vejo. Então, ontem eu fiz o seguinte, ontem eu acho que aconteceu isso, eu pedi para a pessoa entrar de novo. Será que se você sair e entrar novamente, aí você me vê? Se você quiser fazer isso, enquanto isso eu vou relembrando sobre a Feira Holística Online, que começa amanhã das 2h às 20h. Você pode entrar no Instagram da Feira Holística Online, ou você pode entrar nos grupos de WhatsApp ou Telegram, e você tem. Ai, deixa eu ver, ela pediu de novo para entrar. Vamos fazer isso. Vamos aceitar. Entrou de duas formas. E agora, Mi? Consegue me ver? Não estou te vendo, mas estou numa outra tela aqui que eu te vejo. Ah, então tá bom. Então vamos ficar assim. E, peraí, deixa eu perguntar. A Milena da Feira está dizendo aqui que ela fez esse processo com a Silvia 3 vezes. Não quer tentar mais uma vez? Vamos lá. Eu vou sair tudo aqui então e vou entrar de novo. Isso, faz isso. Então, eu estava falando sobre a feira, que é um evento 100% online, você não precisa sair para algum lugar específico, você tendo com o seu celular, não precisa também ter um notebook, você pode, por meio do seu celular,
entrar nesses grupos ou no Instagram e adquirir com valores promocionais mais de 50 terapias que vão estar disponíveis amanhã. Vamos ver dessa vez se vamos entrar. Que vão estar disponíveis para você com valores promocionais, com valores que você só acessa na feira. Vamos ver aqui, peraí. Agora eu te vejo, você me vê. Ei, assim fica bom, ótimo. Então, eu estava falando para o pessoal aqui, né, que está chegando, que amanhã, uau, amanhã já começa a feira. Pode falar, o que você ia falar da feira? Para começar a feira, minha primeira feira, primeira vez que eu participo. Estou bem ansiosa para saber como que vai ser a divulgação do pessoal, como que as pessoas vão, digamos, interagir com tudo isso, né? É muito interessante porque a feira abre portas para muitas pessoas conhecerem terapeutas, nós mesmos, né? A gente está se conhecendo, eu estou te conhecendo agora. E é uma oportunidade, eu também vou conhecer agora. Eu sabia de terapeutas que trabalham com regressão terapêutica, mas você vai ser a primeira que eu vou conversar em primeira mão sobre o assunto. Estou muito animada para o nosso papo. E a feira é isso, eu costumo falar para a Milena da Feira Holística Online, né? Olha lá, ela até está escrevendo, colocou aqui, né? Quero saber tudo sobre regressão. Isso é incrível esse papo. E assim, a gente, na feira, a gente tem a oportunidade, então, de a gente poder ter conhecimento, porque as lives está sendo esse processo de muito conhecimento, e também de falar, olha, eu tenho essa questão, e olha, né, olha, sabendo da regressão, sabendo que está na feira, por um valor mais acessível, eu posso, né? Eu também sou cliente da feira, eu costumo sempre falar isso, eu sempre escolho algo e falo, não, vou também investir, né? Porque às vezes até os terapeutas falam, vamos trocar, eu falo, não, vamos investir no nosso trabalho, que nós somos os primeiros beneficiados, né? E aí a gente pode beneficiar melhor as pessoas que vêm também para a feira. Mas, Milena, me fala de você, amada, como você chegou nas terapias holísticas, como foi seu processo, e eu também quero saber tudo sobre regressão. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos matar a curiosidade de todo mundo. Isso. Como que eu comecei nas terapias holísticas? Eu venho de uma família que sempre trabalhou com plantas. Aquela avó que sempre tem um chazinho, que sempre a benzedeira. Então, e eu sempre gostei disso, eu sempre tomei chá. Quando eu tive meu filho, sempre dei chá, por mais que o pediatra dissesse, é só o leite materno. Com a fitoenergética, que eu comecei nas terapias holísticas, tá? A fitoenergética, ela trabalha o princípio energético das plantas, e não o princípio químico. Então, não há necessidade de eu ingerir um chá. Sim. Eu utilizo da energia das plantas. Então, tem como eu fazer a bioplasmia, que seria o quê? Eu dou a energia da planta para aquela pessoa. E tem várias outras técnicas. Então, eu comecei com a fitoenergética. Depois disso, eu procurei outros cursos. E um dos cursos que me chamou muito a atenção foi o IMTI, que seria Mapeando Emoções. Uau. O que seria? Hoje a gente sabe que isso já é comprovado. Mais de 90% das doenças físicas vem de um fundo emocional. Então, um pensamento se tornou uma emoção que causou uma doença física, certo? E usando o nosso Outubro Rosa, eu já dei uma palestra também sobre isso, o Outubro Rosa, o câncer de mama. O nosso corpo, ele funciona da seguinte maneira:
qual é a principal função das mamas, das glândulas mamárias? Amamentar, gerar leite, fazer com que uma vida possa, que você possa gerar aquela vida, né? Amamentar, nutrir, a palavra seria essa, nutrir. E o câncer de mama, o que acontece? O nosso corpo, principalmente as mulheres, né? A mulher tem muito essa sensação de querer acolher, de querer proteger, de querer nutrir. Aí eu vou contar para você uma história para você entender o sentido. Uma mãe estava passeando com um filho numa avenida movimentada, um filho de uns 2, 3 anos já andando, de mãos dadas. E de repente a criança vê uma bexiga rolando pela rua. E a criança solta da mão da mãe e sai correndo atrás da bexiga. Por uma fatalidade, um carro atropela a criança. A mãe se sente incapaz, naquele momento, o desespero, né? Se sente incapaz de proteger o filho, de nutrir aquela vida. É levado para o hospital, tudo, a criança sobrevive. Só que a emoção que a mãe sentiu foi tão grande que ela se sentiu incapaz de proteger aquele filho. E o que o cérebro da gente, que é muito inteligente, faz? Qual é o sentido? Como que eu posso nutrir essa vida? Vou mandar informações para as glândulas mamárias para que elas possam fabricar leite. Porque é a forma que o nosso corpo entende de nutrir a vida. Só que não é isso que é necessário. Então ele mandou a informação para a glândula. Aquilo não teve sentido nenhum, porque não é hora de amamentar. É onde surge um nódulo e aí pode ir regredindo para um câncer. Aí entra a regressão. A regressão, muitas pessoas entendem a regressão como vidas passadas. Certo? Só vidas passadas. Eu gosto de trabalhar, digamos que eu puxei um nicho de regressão para essa vida. Porque a mente da gente, ela é muito inteligente e muito burra ao mesmo tempo. Ela nos engana. Tem uma frase que o Rodrigo Rabelo, da Mapeando Emoções, ele sempre usou no curso. A mente mente, o corpo não. Então você pode dizer para o outro, eu estou bem, mas o seu corpo está lá com dor. Você está sofrendo, mas a sua mente disse, eu estou bem, mas realmente você não está. Então a sua mente mente, o corpo não. E a regressão, você consegue utilizar para essa vida. Porque a gente tem a mente da gente, ela é tão inteligente que quando a gente se sente mal com algo, sofre algum trauma, por exemplo, essa mãe que sofreu algo com o filho, passou-se muito tempo, para ela passou, está tudo bem, meu filho está bem, acabou. Mas o sentimento dela, ela guardou. Eu falo o quarto do pânico. Pessoas que sofrem de abuso, tudo, a gente tranca aquilo no quarto do pânico. Só que a gente esquece que esse quarto do pânico está lá dentro da nossa mente. Só que a gente esquece que esse quarto de pânico tem uma chave e uma fechadura. E aí é onde ocorrem os gatilhos. Qualquer coisa próximo àquilo que ocorra no seu dia a dia, sai um pouquinho daquele trauma. E aí você começa a ter ansiedade, a depressão, crises de pânico, porque é um gatilho, você está revivendo de uma certa maneira aquele trauma dessa vida, muitas vezes. E na regressão é possível a gente relembrar. Vamos lá, vamos voltar, a gente conversa no início, né, da sessão, eu gosto muito de fazer uma conversa para entender o que a pessoa está buscando, qual que é o trauma ou a doença mesmo física. E a gente vai atrás dessa lembrança. Eu não tem como a gente mudar o passado, ok? Sim. Mas a gente pode mudar a nossa percepção do passado. Então, ressignificar. Então, olha, ressignificar, exatamente. Então, tudo aquilo foi muito dolorido, sofreu muito. Ok, você entende que aquilo passou, que aquilo te transformou na pessoa que você é hoje.
que você é muito mais forte, a gente faz esse trabalho de ressignificar. Pode acontecer, é claro, de ir para vidas passadas. Eu tenho, assim, na verdade, um cliente que não é de propósito, mas ele sempre vai para vidas passadas. A regressão, o meu intuito é essa vida. Mas Sim, sim. ocorre se for permitido, digamos assim, porque tudo é com permissão, é claro. A gente não tem como a gente querer consertar algo que a gente não está preparado. Sim. E já tem, eu tenho uma amiga que brinca, né? Já tem tanto BO nessa vida, tanto perrengue, que já resolvendo os BO dessa já resolve, sei lá, 98%. Ô, Mi, e você, quando você conheceu, enfim, você passou por isso pessoalmente? Você fez, enfim, você recebeu essa terapia de alguém? Quando você foi conhecer o curso, como é que foi esse processo para Eu você? fiz o curso e eu fiz comigo mesma. Uau! Meditação eu fiz. Até uma coisa que eu queria contar, uma coisa simples. Mas, assim, se alguém chegasse, até minha avó uma vez me chegou com um conjunto de toalhas de banho maravilhoso que ela havia bordado. Só que a toalha era verde. E qualquer coisa que chegasse para mim, se você me presenteasse com um carro verde, a primeira coisa que eu ia te dizer é assim, mas é verde. Não gosto de verde. Eu sempre queria dizer isso. E aí eu falei, meu, por quê? Qual é o meu problema com o verde? E pensei em nada. Falei, não, vamos lá, vamos sentar, vamos fazer regressão. Normalmente a regressão, eu começo com uma meditação guiada, tá? Eu gosto muito de meditação guiada. E eu comecei a fazer comigo mesmo e surgiu. E eu me lembrei. Quando eu tinha por volta de uns 11 anos, mais ou menos, uns 11 para 12 anos, eu fui em um casamento e assim, corpinho começando a formar, seio começando a crescer, e eu fui com um vestido verde. E o vestido apertava assim no meu peito, eu me sentia linda. Só que eu ainda estava naquela fase, sou criança, sou adolescente. Sou criança ou sou adolescente? E um rapaz mais velho... Uma crítica perturbadora, né, pra gente. E o rapaz mais velho me elogiou, falou, nossa, você está muito bonita com esse vestido. Foi um simples elogio. Mas naquela época aquilo me causou um desconforto imenso. Imenso, uma sensação assim de, nossa, não posso mais usar verde. E isso fazem 30 anos. Uau! 30 anos. Eu tenho hoje 43. Então, 30 anos agora que eu fui descobrir. E por quê? Uau! Uau! Porque não era um simples não gostar de verde. Tinha um fundo de trauma mesmo, né? Era assim, era olhar uma roupa verde. Podia ser linda a roupa, mas é verde. Sabe? Era como se fosse um susto, assim, mas é verde. É como se não pudesse. Então, eu falei, não, vamos procurar. É isso. E aí você já aproveitou, né, a ferramenta que a gente estava falando isso, eu e a Milena ontem à noite, né? A gente aproveita que tem a ferramenta e vamos lá. Sim, trabalhar. Eu gosto muito de testar comigo. Eu gosto muito. Tanto que, né, a regressão, eu trabalho também com aromaterapia, com cristais, então eu gosto de testar comigo. Deixa eu ver como é que faz, como é que eu vou reagir, qual é a sensação. Exatamente, porque aí você tem a noção, né, mais aproximada do que será para o cliente, né? E aí, quando você estava falando que aí você coloca uma meditação guiada no momento do atendimento, você ouve o que a pessoa traz, a demanda que ela traz, e essa demanda, ela tem um padrão, tem coisas que as pessoas procuram mais, são mais... você falou de fobia, se não me engano, né? Ou algo que me lembrou fobia. E acontece de procurar fobias para perder medo de altura, medo de lugar fechado, medo não, né? Bloqueio social, enfim. Sim, por exemplo, medo de ir ao médico. Uau!
tá? Um cliente falou, vou marcar uma consulta, tenho que marcar, pronto. Pressão subiu, bate o desespero, já começa a suar frio, simplesmente Nossa. pelo fato de ir ao médico. Vamos lá, vamos tentar entender. Fizemos uma regressão e o que a gente identificou? Quando ele era criança, por volta de uns 2 anos, mais ou menos, ele teve que fazer uma cirurgia. Só que, como ele era muito pequeno, aquela coisa, mãe pode ter explicado, mas a criança muitas vezes, porque da onde surge o trauma? Vamos deixar claro para todo mundo. Não é o que o outro faz, é o seu entendimento. A pessoa pode chegar e te explicar perfeitamente, mas o que você vai entender é só seu. Então, você pode criar um trauma com uma conversa maravilhosa para o outro, mas para você foi doído. Então, é assim que surge um trauma. Não é o que o outro te fala, é o que você sente. Sim. Então, quando ele foi fazer cirurgia, a mãe colocou ele no colo da enfermeira. E a enfermeira levou. E nisso, o que aconteceu? Ele se sentiu abandonado. Tipo, estão me levando embora, minha mãe está me deixando. E levou para a sala, uma situação assim, levou para a sala de cirurgia, tudo. E quando ele entrou na sala de cirurgia, uma outra pessoa estava saindo da sala de cirurgia, um outro paciente, bem assim, todo entubado, com vários aparelhos. E uma criança vendo aquilo, realmente traumatizou. Então, aquela sensação de médico, meu Deus, eu vou sair, a criança observando aquilo, vou sair do mesmo jeito, acabou, nunca mais vou ver minha mãe. Um trauma de abandono, né? Sim, um abandono com um medo de médico. Então, a gente ressignifica, olha, você está indo... Olha, a Milena está falando que ela tinha exatamente esse trauma, uau! Olha só! Que interessante, olha. Aí a gente ressignifica. Normalmente na regressão, é bem assim, eu pergunto, a pessoa está concentrada, e eu vou perguntando, você é um espectador ou você está revivendo? A maioria das pessoas são espectadores, tá? É como se elas estivessem em frente de uma TV e a cena está passando. E aí a gente conversa sobre isso. Você entende que a sua mãe não te deixou, que ela não te largou? Acolher a criança. Se aproxima de você quando você era criança. O que você sente? Ela precisa de um abraço? Abraça. Acolhe essa criança. E a gente faz todo esse trabalho. E muitas dessas regressões, dessas meditações, eu vou junto, eu tenho visões do que a pessoa está vendo. Uau! Então, algumas coisas, digamos, me é permitida ver, outras não. Então, tem coisas, depois que termina, a gente retorna, faz digamos, o caminho inverso para voltar para o hoje. E eu pergunto, o que você viu, o que você entendeu, e a gente vai desenrolando tudo isso, para ver se realmente a pessoa conseguiu diminuir aquela dor. Porque eu entendo que um trauma, ele só está curado quando você lembra e não dói. Interessante. Porque esquecer, jamais, você nunca vai esquecer aquilo que você passou. Mas se você lembrar e não causar aquele desconforto absurdo no peito, se não te der aquela vontade de sair correndo, aquele desespero, ok, você curou. E eu gosto muito de não usar a palavra perdoar. Por quê? Eu percebi que as pessoas têm um medo muito grande com a palavra perdoar. Como que eu vou perdoar o outro? Tá, ok. Deixa essa palavra perdoar guardadinha. Vamos entender. Vamos perceber o que o outro fez. Porque se a gente encontrar alguém extremamente, vamos dizer, agressivo com as palavras, nossa, não é legal. Só que se a gente rebater
ser do mesmo nível, a gente só vai estar aumentando a montanha. Bem Certo? isso mesmo. Não é, e não é perdoar. Vamos entender como ele foi criado, o que ele teve. Ele teve uma família que conversava, ou ele sempre teve esse lado agressivo? Todas as pessoas que passaram pela vida dele sempre trataram ele de forma agressiva. Então, assim, o outro só tem para dar o que ele tem, o que ele aprendeu. Exato. O aprendizado, para mim, da constelação é bem isso. Você recebeu aquilo que o outro tinha para dar. É. E geralmente a gente não utiliza também a palavra perdão, a gente usa o sinto muito, porque a palavra perdão pode ter uma conotação de superioridade em relação ao outro. Então, quando eu te perdoo, eu sou superior a você. E a gente perde o equilíbrio do dar e da igualdade, do equitativo. Quando você é meu pai e minha mãe, eu fico maior que você. E quando você está igual a mim, eu fico superior porque eu estou te dando algo que você, de certa forma, não pode me devolver nada, assim, né? Então, por isso o uso em algumas línguas não é mesmo perdão, é esse sinto muito, como em inglês o I'm sorry, é um lamento, porque realmente é uma forma da gente falar, eu pisei na bola, né? A gente pisa na bola. Né? E aí, olha só, a Mi tá falando aqui, a Milena da feira, tá falando que ela já saiu de uma regressão com esse alívio, né, Mi? Dá um alívio bem, imagino que deve dar um alívio bem grande mesmo. Acontece também, aconteceu comigo uma vez, agora eu me lembrei, eu fui num psicólogo há uns 20 anos atrás, não tinha acessado essa memória antes desse nosso papo. E ele fazia a regressão e aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu não tinha um trauma específico, assim, mas ele conduzia a terapia dessa forma. E aconteceu, eu li as cartas nessa época, mas eu era professora, não era minha atividade profissional, mas eu tinha uns lances de ir para o futuro, sabe? Com outras pessoas. Eu olhava para as pessoas e acessava algumas pessoas que eu tinha essa permissão, né? E acessava algumas questões. E aí aconteceu que eu fui para o meu futuro e eu engravidei uns 3 anos depois e naquela sessão eu fui para um futuro em que eu cuidava de uma criança sozinha, eu não via a criança. E eu não queria engravidar naquele momento que eu estava fazendo aquela terapia. E eu via a criança e via uma situação que o meu marido estava como se estivesse numa cidade muito longe e eu cuidava da criança sozinha. E o meu marido faleceu. Eu tive a minha filha, isso, então, uns 4 anos depois dessa situação, eu tive a minha filha, e meu marido faleceu quando ela tinha 8 anos, né? Quando tínhamos 43 anos, faz 12 anos. E aí eu acessei também, mas eu acessei que uma pessoa no futuro falava comigo sobre eu criar sozinha a criança. A criança não parecia se era menino ou menino, só falava a criança. E aí uma espécie de mestre, né, que ele não, essa pessoa, teve várias pessoas que me ajudaram depois quando ele partiu. E essa pessoa era um índio, nessa viagem lá para o futuro, era um índio que falava comigo e ele falava, um indígena, né? Que agora o posicionamento dos povos indígenas é que se fale indígena. Então, respeitando isso. Né, E aí ele falou comigo, ele falava comigo sobre como lidar com estar sozinha com uma criança, mas a minha consciência na época não pegou a questão da morte, pegou só que ele estava distante e eu cuidava da criança, eu só cuidava da criança, eu não tinha um trabalho mais, eu ficaria só, e foi assim mesmo, né? Eu deixei um tempo o meu trabalho, eu me tornei pensionista um período e depois me reencontrei profissionalmente, eu fiz uma transição de carreira.
E aí, isso pode aconteceu já com você alguma vez, porque foi incrível, porque depois eu falei, gente, naquela época eu fui para o futuro. E na época o psicólogo acolheu minhas informações e falou, deve estar vindo de algum lugar que você precisa acessar. Não se prenda no futuro, não fique com isso, tanto que eu esqueci. Né? Eu lembrei muito, depois que meu marido faleceu, eu lembrei disso, a primeira vez que eu lembrei, agora falando com você, né? Acontece pode acontecer um acesso assim por alguma permissão, né, maior que a pessoa precisa se preparar para, porque para mim eu acho que foi para eu me preparar para aquela separação que ia ser muito dolorida, enfim. O futuro é algo assim que até o momento ainda não aconteceu, porque eu acho que o futuro é algo muito delicado. A maior parte das pessoas, quando a gente fala de futuro, fica naquela expectativa. E eu entendo assim, se eu digo para você, olha, um homem vai chegar e vai te oferecer um emprego muito bom. Não. Acho que eu me expressei mal. Não é de você para a pessoa, você terapeuta. Eu comigo. Se aconteceu como comigo, o psicólogo não me induziu a ir para o futuro. O psicólogo falou assim, nós vamos olhar para o seu passado. E aí, espontaneamente, aconteceu o futuro. Em seguida, até, ele me indicou um livro daquele Brian Weiss, em que eu não li, eu li o das vidas passadas. Não sei se você conhece esse autor, um psiquiatra americano, que nos anos, acho que final dos 90 também, ele fez muito sucesso com muitas vidas, muitos mestres, acho que chama. Que ele era um psiquiatra, não sei se você conhece essa história, um psiquiatra americano com PhD em Harvard, e ele foi remover, digamos assim, um trauma, uma fobia de uma secretária dele, e aí desenrolou uma série de acontecimentos no consultório dele com essa secretária dela retornar. Eu acho que é com ele que talvez tenha ficado famosa a ideia de regressão para vidas passadas, não sei, né? O Brian Weiss. Ele demorou 4 anos para contar, porque ele sabia que os acadêmicos iam virar as costas para ele, que foi o que aconteceu. Então ele demorou muito e ele falou, gente, ela não tem acesso a nada assim de história, não conhecia a história do mundo, e ela foi tendo acesso e dando datas e tal. E aí, depois disso, algum tempo depois, eu acho que demorou muito para ele lançar esse livro falando de pessoas que tinham acesso a informações futuras. Então, ele não colocou isso para as pessoas. E eu não tinha nenhuma dessas informações. Na verdade, esse psicólogo falou para mim muito depois, ele me falou, porque eu acho que foi o único caso que apareceu para ele também. Não sei, mas imagino que deve ser poucos. Mas não sei, entrou naquela questão da linha do tempo, né? Que para alguns quânticos não existe o tempo, né? Existe tempo e espaço. Não existe futuro, passado, presente. O tempo é diferente de lá, né? Exatamente, o tempo. Então, quando eu te perguntei, é nesse aspecto, não que você colocou, mas que alguém espontaneamente, como aconteceu comigo. Futuro não. O que aconteceu foi que normalmente eu faço essas regressões para essa vida. O que acontece é da pessoa ir para outra vida. Sim, sim. Só... é sempre essa vida, mas acontece de ir para outra vida. Mas futuro não. Uhum. E foi bem interessante, foi algo assim que foi uma viagem no tempo, né? Como muita gente estuda as viagens no tempo, foi. Mas, enfim, me ajudou bastante, porque depois, quando essa informação voltou para mim, não sei, talvez meu eu superior, que eu costumo falar para a Milena, né? Outra gente falava disso, eu não pergunto mais se é o eu superior, se é a nossa proteção espiritual, enfim, nossa egrégora traz as informações que precisa trazer da forma que precisa, né? Enfim. Mas me conta. Oi? Cada um dá um nome que é necessário, mas tem alguém ali. Tem, exatamente. E aí, quando você começou esse trabalho,
O que mais te encantou, assim, com os benefícios? O que as pessoas mais relataram? E você acompanha algumas pessoas, enfim, como é que é o processo, assim? Para mim foi começou assim ser surpreendente porque eu comecei a trabalhar com as meditações guiadas, certo? Eu já tinha estudado a regressão, mas ainda não estava efetivamente trabalhando com regressão. E a meditação guiada, como que eu faço? É intuitivo. Eu não consigo, antes da sessão, falar assim, eu vou falar para Renata para ela começar, para ela imaginar andando num campo de girassóis. E depois eu vou falar para ela sentar próximo a um riacho. Não, eu não consigo. Por Não mais tem um que roteiro pré-determinado. Não tem um script. Não tem. Aí, a hora que eu começo a sessão, a gente começa essa meditação guiada, vão surgindo e a primeira coisa que surgiu para mim foi a escada. Eu falava, nossa, mas como assim a escada? Eu tinha que falar para o meu cliente para ele ir até a escada e ele descer a escada. E eu ficava, a gente se questiona, né? Não tem como. Na minha mente eu me questionava, mas por que eu vou fazer ele descer a escada? Faz ele descer a escada. Tudo bem. Ok, agora você está vendo uma escada na sua frente, vamos descer alguns degraus. Vai começar a passar imagens. Isso daí é sempre imagens como se fosse uma tela grande de várias imagens de lembranças e, de repente, uma imagem vai parar na sua frente. E aí entra uma lembrança dessa vida, muitas vezes de outra vida, e começou aí. E como eu crio essa conexão com o cliente, eu via também. Então eu falava, nossa, o que está acontecendo? E daí eu faço testes, até hoje eu faço testes. Por exemplo, eu peço para um cliente para ele estar caminhando na praia. Está caminhando na areia da praia. Só que vejo que a areia tem uma cor diferente. Por exemplo, a areia é branca, não é aquela areia marronzinha. Ou que existem umas pedras diferentes, só que eu não falo. Eu vejo, eu sinto e eu não falo. E aí, quando acaba a sessão, a gente está conversando, ele fala, porque a areia da praia tinha uma cor diferente, porque tal coisa, eu falo, nossa, que legal. Então, eu vou fazendo esses testes comigo também, sabe? E a regressão, na verdade, eu fiz 2 vezes antes de começar a estudar. Falei, nossa, o que eu fiz? A pessoa foi lá para outro lugar. Acessou uma lembrança que ela nem lembrava, na verdade. Acessou uma portinha que estava fechada. Vou estudar sobre isso. Aí eu comecei a estudar. Falei, nossa, olha o que aconteceu. E assim, um outro relato que eu acho muito interessante. Uma mulher que ela sempre teve a sensação de que o pai havia rejeitado ela. Uau! Que o pai, quando a mãe ficou grávida, que o pai não queria aquela gravidez. E por mais que ela amasse, o pai sempre havia essa dor, porque a minha irmã meu pai ama mais os meus irmãos do que a mim, ela é a primeira filha. E esse não era o intuito no momento que a gente foi fazer a regressão, que ela estava com alguns problemas de depressão. Então, o intuito era tentar aliviar realmente essa depressão. E ela retornou para dentro do útero da mãe. Uau. E aí ela descobriu que a mãe engravidou antes do casamento. E que o pai, não é que ele não queria, ele se apavorou, ele surtou. Porque vamos pensar, lá em 1960 e alguma coisa. Sim, não era mole. Era algo muito sério. Era muito pesado. Então, o pai se desesperou com aquela gravidez. E agora, o que eu vou fazer? A gente tem que casar. Então, foi aquela energia de desespero mesmo. E não a energia de não quero filho. Só que ela, dentro do útero, ela sentiu que o pai rejeitava. Não era uma rejeição, era um desespero. Ele estava com medo também. Uau! E aí, quando ela voltou, ela chorou muito, porque aí ela entendeu que o pai sempre amou,
Só que ele estava com medo. Como que eles nem eram casados, nem tinham uma casa, né? Uhum. Hoje em dia já é bem diferente, mas lá em 1960 e alguma coisa. Hoje em dia já não é muito fácil, mas antigamente tinha os tabus sexuais que eram muito piores, né? Que eram muito pesados, enfim. Acabava com a honra, às vezes, da família inteira, né? A questão da virgindade, enfim. Nossa, era um Deus nos acuda. Sim. Uau, que lindo! Que lindo! Nossa, ela deve ter sentido um alívio, um peso muito grande sair, né? E aí, no fim, acabou que, além de amenizar a depressão, foi lá na raiz, né? Na verdade, né? Vamos lá na raiz, sim. Ela se sentia, digamos, por mais que ela tinha essa dor com o pai, ela se sentia responsável pelo pai. Eu tenho que cuidar do meu pai. E acabou, não, o pai é maior, né? O pai é maior. Preciso cuidar? Ok, eu cuido, mas ele sempre vai ser maior que eu. A gente não Exato. pode, na hierarquia, né, familiar, a gente não pode pôr na frente. Esse é o desafio da constelação para muitos filhos, de se colocar como filho mesmo cuidando dos pais idosos. Verdade. E precisa ter um acompanhamento, precisa de ser mais de uma sessão. Como é que é essa questão, assim, o protocolo, digamos assim, existe uma necessidade de você ter mais de uma? E uma outra questão que me veio e eu esqueci de perguntar. No componente do curso ou da prática em si, a hipnoterapia ou a PNL, elas estão vinculadas direto ou indiretamente com essa terapia? Sim, a PNL, a hipnose. A hipnose eu estou em testes, tá? Eu estou em testes, eu fiz um curso de hipnose, achei muito interessante. Eu estou na fase de testes, mas tem também, porque no momento que a gente começa essa meditação guiada, é como se fosse uma hipnose, porque eu te conduzo. É verdade. A primeira coisa que eu falo é relaxa e você vai prestar atenção no som da minha voz. Esquece que tem roupa para lavar, que tem comida para fazer. Veio a roupa para lavar, pega e coloca do lado. Presta atenção no som da minha voz. E eu te conduzo. Então, tem muito essa programação também, a PNL, porque vamos entender qual é o sentimento, vamos reprogramar esse sentimento, essa emoção. É verdade. É uma reprogramação, sim, exatamente. Uau! Nossa, e, assim, muito difícil. Uau! Em questão das sessões, eu entendo que pelo menos umas 3, eu prefiro. Por quê? Porque, digamos assim, a gente acabei de te conhecer. Você pode não relaxar na primeira sessão. Você fica aquela coisa meio tensa, então pode não fluir. Verdade. Então, 2 a 3 sessões, dá pra gente ter uma boa conversa, você entender como é o meu trabalho, eu entender como você funciona, porque tem isso também. Eu tenho clientes que, se eu vou começar essa meditação guiada, eu tenho que ser bem lenta. Eu tenho que ser bem lenta. Olha, imagina você pisando na areia da praia, a areia é fofa, e eu já tenho clientes que tem que ser mais rápido. Que se eu for muito devagar, tipo, ele, não quero mais, tá muito lento. Eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. Então, tem que ter essa percepção. Eu tenho que me adequar também à pessoa. E tem a questão do conhecimento. Normalmente, pessoas, vamos dizer assim, existem pessoas que eu posso falar sobre energia. Olha, vamos falar sobre os chakras. Então, numa meditação guiada e numa regressão, antes da gente começar, vamos energizar os chakras. Então, o primeiro chakra, o segundo, o terceiro, eu consigo falar e a pessoa entende. Agora, tem pessoas que não têm noção nenhuma. Então, eu vou falar, imagina uma energia da cor vermelha, próximo a tal lugar do seu corpo, uma energia laranja. Eu não falo quais são os chakras,
mas eu vou dando Sim. descrições. Não usa Então, tem essa denominação que é para uma tribo que conhece, né? exatamente. Interessante, uau! Nossa, mulher, tô assim também querendo fazer, uau! Aí tem Fiquei pensando assim, o que seria legal remover? Tem pessoas que falam assim, eu não tenho nada específico, mas eu queria fazer. E aí, você topa? Vamos Como é para que uma é? lembrança boa. Vamos para uma lembrança boa. Porque, Uau! às vezes, a pessoa está vivendo aqui, é aquela frase, eu estou vivendo ou sobrevivendo. Às vezes a pessoa Sim, está verdade. sobrevivendo e está naquela correria, naquela rotina do dia a dia. Tá Vamos no lá, automático, tá no piloto no automático, né? automático. Vamos lá, vamos fazer uma regressão, uma lembrança boa. Imagens de lembranças boas. E, de repente, são lembranças que a própria pessoa não lembra. Que, Verdade. tipo, deixou para trás. Aí eu falo, revive essa sensação, essa alegria. Muitas vezes tem muita lembrança boa quando a gente era criança. Uhum. Aquela alegria sem distinção. Aquela alegria que simplesmente surgia de você correr descalço na rua, de subir em árvore. Essa alegria. Traz com você essa alegria. E faz com que essa alegria possa ser utilizada no momento que você está hoje. Uau! Uhum. E geralmente eu costumo falar, né? A gente é educado para reforçar traumas, ou é educado para reclamar, ou é educado para olhar a vida com ingratidão. A gente tem uma cultura do medo, uma cultura que põe a gente para baixo, né? Ai, mas outro dia uma pessoa me falou, a gente da nossa idade não pode mais sonhar e nem ter ilusão. Eu falei, como assim? Então morre. Não, eu tô tomando aguinha, mas é água solarizada na garrafinha, tá? Ó. Olha Garrafinha lá, verde com cristais, ó, água solarizada. Garrafinha, mas eu estava olhando as fotos da minha Ocuca atrás de você também. Muito bonita, olha. Deixa eu virar um pouquinho para você ver, ó. Ela tá enorme. maravilhosa. Essa planta é encantadora, né? É uma coisa Tem que assim. fazer mudas dela agora. Tem que aprender a fazer várias mudinhas, porque Eu acredito que vou fazer, eu preciso pôr as minhas em vasos maiores agora, que elas então, estão a Elaine gigantes. disse que tem que pôr no banheiro. Eu assisti a live Eu ponho. dela. Eu tenho Então, eu duas só no tenho banheiro. essa gigante. E o meu lavabo é pequenininho, eu não consigo colocar ela. Então, eu preciso... Eu vi um vasinho pequenininho, uma mudinha bem pequenininha, para quando o banheiro é pequeno, tem que ser uma coisa minúscula. Não, eu tenho que aprender a tirar a muda delas. Eu vi que é com a folhinha. Vou tentar tirar para eu distribuir nos meus banheiros. Boa ideia. Quando eu tirei a muda, eu destrinchei ela, eu pus ela em cima, porque elas são batatas, né? E aí eu fui destrinchando. Enfim, mulher, que delícia! Olha, eu queria ficar aqui com você há mais tempo, porque eu não imaginava todo esse. Como era assim. Me veio até, conforme você foi falando, eu fui lembrando de umas questões que eu acho que não são traumas. E pode ser até que tenha algum componente, porque enquanto você falava, me veio. Uma vez eu caí numa piscina e quase me afoguei. E eu lembro muito da sensação da superfície estar muito perto e eu não consegui chegar. E uma pessoa me salvou. E naquele dia eu decidi que eu ia aprender a nadar sozinha. Eu aprendi. Olha, eu estou numa fase dessa. Eu nunca me afoguei, mas de um tempo para cá comecei a sentir medo de água. Eu ia entrar na piscina, eu não podia me mexer. E o que eu fiz, eu estou fazendo hidroginástica. Uau! Eu comecei pela hidro. Estou na hidro, Uau. ainda não descobri, na regressão ainda não descobri o que é, mas eu estou na hidro. E eu consigo agora, tipo, na primeira semana, eu estava tensa dentro d'água. Tensa. Por mais que eu estivesse com aquele macarrão para boiar, tudo para fazer exercício. Mas é uma tensão que o seu corpo dói. Agora eu relaxo. Já mudou pra caramba, eu consigo relaxar. Mas a gente tem que ir quebrando nossos traumas. Exatamente. Então, eu consegui superar naquele momento,
Mas às vezes, a hora que você começou a falar, eu via os borbulhas da água, eu falei, alguma coisa ainda ficou lá para ser tratado, mesmo eu tendo conseguido aprender a nadar e não tenho hoje nenhum bloqueio, alguma coisa deve ter ficado ali. E foi uma história tão assim, eu me sinto sempre lembrando da moça que me salvou. Ela chegou na piscina, era uma colônia de férias que só iam crianças e adolescentes, e os professores de educação física cuidavam de nós. Nossos pais não estavam lá, eu tinha uns 12 anos. E ela chegou, eu vi quando ela chegou, vestida para ir para um casamento. Tadinha. E aí, naquele momento, eu acho que ninguém me viu e ela pensou, eu vou, ninguém tá... Tinha os guarda-vidas em volta, mas eles não me viram. E aí, acho que ela pensou, ou eu me jogo, ou eu... Ela não pensou, ela foi, né? Ela me salvou. E às vezes eu fico, puxa, eu não lembro o nome dessa moça, porque foi tão desesperador que eu não lembro de nada mais daquele dia. Eu só lembro dela chegando e depois ela me salvando e não lembro mais de nada. E é interessante como a mente humana, é aquilo que você falou, né? A mente humana funciona, e ainda bem que ela é burra, não é só inteligente. Que a gente pode domar a mente de certa forma, né? Briga com ela no dia a dia. É uma briga constante com a nossa mente. Exatamente, a gente vai, é por isso que a yoga e outras filosofias são tão importantes, né? Para a gente trabalhar essa questão da mente, que olha, tem uma carta do Tarô Zen do Osho que chama a mente, e aí ela é muito tagarela, então ele fez a artista que fez a carta, e ela fez sob supervisão do Osho, estou até procurando aqui nesse baralho, ela ela conseguiu trazer uma boca gigante, quer dizer, a mente falando o tempo todo, e a gente refém dessa. E aí, um monte de tralha, olha que interessante, chama a mente essa carta, olha só, tá vendo? Nossa, tem isso Um mesmo. monte de tralha em volta dessa boca gigante, a cabeça aqui com fogo, cabeça quente. Então, essa carta, quando ela aparece para mim, eu faço assim, ui! Eu dou um pulo, porque eu falo, ai, tô deixando a mente tagarelar. E demais. Então, é um recado bem interessante, né, sobre essa questão. E as meditações guiadas, você falou, e é verdade, ainda bem que tem uma cultura que tanto a meditação no sentido tradicional é importante, e as meditações guiadas ajudam muita gente. Eu ouço muito clientes falando na questão da insônia, às vezes à noite, antes de dormir, muitos já se habituaram a ouvir alguma meditação guiada, ou às vezes quando quer relaxar, você pode parar um pouquinho depois do almoço. São os benefícios da internet, né? Porque as pessoas falam, mídia social é muito ódio, não sei o quê, mas eu costumo falar que a internet é que nem faca. Faca serve para fazer comida, serve para cortar coisas e serve para matar. E aí, quem escolhe o que fazer com a faca é a mesma coisa que a internet, né? E hoje as mídias é basicamente assim, o que você mais vê é o que ela mais vai te mostrar. Então, se você Exato. procura mais coisas ruins, ela só vai te mostrar coisas ruins. Começa a procurar coisas boas. Ela só vai te mostrar coisas boas. Nossa, eu fico pensando muita coisa. Quando eu tinha 20 anos, se tivesse internet, ia resolver tão mais rápido. Querida, então a gente pode encerrar nosso papo aqui. Acho que foi muito produtivo. Estou muito grata por você ter me chamado. Inclusive, eu estou grata porque você escolheu 88, o número do infinito. Uma hora mágica. E provavelmente você vai. A gente ainda se encontra em outras formas, enfim. Quero fazer essa regressão, mulher. Vamos marcar para fazer mais lives aí mesmo depois da feira. É uma coisa que eu tenho observado nos grandes perfis, né? Porque a gente de certa forma a gente tá recebendo seguidores, tal, enfim, nós
comparando com os perfis que eu estou pensando agora, a gente imagino que você também tenha menos tempo, eu tenho uns 5 anos aproximadamente, então, e aí eu observo que live é uma coisa diária nos grandes perfis, né? Então é uma coisa que eu percebo que 7 da manhã, 8 da noite, meio-dia, tem muita gente dos grandes perfis e terapeutas que já tem, sei lá, 100 mil seguidores ou mais. E aí a gente chega lá. Então a gente já está aqui publicamente falando o que nós vamos fazer. Vamos lá. Então amanhã, o que tem amanhã para gente, para o pessoal encontrar você? Conta aí. Amanhã a gente começa com a Feira Holística, no WhatsApp, no Instagram e no Telegram. Quem quiser participar, segue o perfil da Feira Holística, os nossos perfis também, tem informações. O WhatsApp, a Milena está comandando o WhatsApp, não sou eu, Milena, a outra Milena. A Milena da Feira Holística Online, exatamente. Quem preferir entrar no WhatsApp, pode chamar a gente no nosso perfil, que a gente manda os convites. Manda o link para o grupo do WhatsApp, para vocês poderem saber mais sobre todas as terapias, tanto minha, quanto da Renata, quanto de tantos outros terapeutas que estão lá. E para vocês conhecerem também, presentear alguém. Nossa, eu ainda não estou preparada para fazer terapia. Mas dá de presente para alguém, quem sabe alguém esteja preparado. Exatamente, às vezes a gente, né, aconteceu o ano passado, da primeira vez, oferecer leituras de cartas no Natal, e eu tive a grata surpresa, teve uma amiga que comprou para as 3 filhas dela, eu falei, uau! Legal. Então, na feira, com os valores mais acessíveis, né, melhor ainda, as pessoas podem já deixar, né, já escolher esse presente, que pode ser de aniversário, pode ser de Natal, pode ser um presente que a gente quer dar para alguém. E só assim, né, o que é importante, no meu caso da constelação, muita gente quer dar para a mãe precisa mudar. Eu falo, peraí, a mãe quer, né? Se a mãe quer, tudo bem, pergunta para ela primeiro. Eu acho que qualquer terapia, né? Não dá para você, eu vou dar uma terapia para o meu marido porque ele precisa. Mas será que ele está disposto? Exatamente. Ele está disposto a fazer? Exatamente. Então, essa minha amiga tinha certeza que as 2 filhas iam querer as leituras. Aí, beleza. Então, é a mesma coisa. Eu já pensei em algumas pessoas que gostariam de ter uma regressão. Lembrei de uma pessoa especificamente. Eu já tive trauma com direção e eu conheço uma pessoa que tem também. Né? E é algo que demorou 4 anos para eu superar. Então, é algo que me deu muito prejuízo no sentido de tempo, né? Se eu olhar o carro, eu tinha um ponto de ônibus na frente da minha casa e olhava o carro ali na garagem e eu no ponto de ônibus. Era muito pesado, muito ruim. Então, amanhã começa às 2 da tarde. Você não precisa ficar nos 3 dias, né? Eu sempre falo isso, que a pessoa não precisa ficar nos 3 dias do evento, ela entra no grupo, ela entra no Instagram da feira, vê as mais de 50 terapias que estão propostas lá. Amanhã começa um desfile, né, de nossos, que a Milena, coordenadora da Feira Holística Online, que ela preparou os flyers, que a gente chama de flyer, antigamente chamava de folhetos, que ela preparou uma arte descrevendo cada terapia. Então, a Milena aqui tem, além da regressão, você tem outras terapias, né, Milena, que você está oferecendo na feira? O reiki e os florais. Então a gente entra, eu brinquei ontem com a Dani, né? A gente entra lá no grupo da feira, você pode escrever só eu quero, ou no direct só eu quero, ou se você quiser especificar já eu quero terapia floral com a Milena, eu quero regressão com a Milena. Eu quero reiki com a Milena. Então a gente entra lá. E aí a Milena da feira vai entrar em contato com você diretamente, a administradora da feira, você vai fazer a compra com ela e ela vai pôr você em contato com a Milena, aqui no caso, que é o foco da nossa entrevista, e aí a Milena vai receber um monte de clientes
Você recebe, né? Com facilidade, alegria e glória. Então a Muito Milena vai fácil. receber os clientes todos, vai conversar com você, vocês vão agendar um melhor horário para você e para a Milena. A gente tem um prazo determinado para cumprir, né? E a gente procura cumprir esse prazo. Às vezes o cliente pede para a gente esperar um pouquinho, enfim, mas cada cliente a Milena vai negociar com carinho, com disponibilidade. E a feira dá um salto, viu, Milena? É a minha quarta feira, eu acho. E a primeira, como eu estava chegando, eu não me preparei, eu não tinha perfil no Instagram, não tinha nada assim muito estruturado. Mesmo assim, eu acho que eu vendi uma ou duas. Aí na segunda já deu um salto maior, eu ainda não tinha um perfil profissional estruturado. E na terceira, que eu passei a ter um perfil, né? Que fazia um ano que eu tinha um perfil estruturado pela a consultoria que a Milena da Ferolística Online me dá, profissional, todos os dias nós nos falamos. Aí, a partir desse ano que eu estava com um perfil estruturado, que eu faço história todo dia, que eu mostro, que eu falo que eu passo o óleo essencial da peroba, aí Perfeito. sim. Aí sim estourou, assim, eu fiquei, assim, foi muito positivo e eu quero que você receba esse calor que eu recebi quando eu cheguei, as pessoas que falavam para mim, Rê, fica tranquila, é algo muito bom, é algo que vai te fazer crescer como terapeuta, crescer como vendedora das terapias, enfim, o seu marketing vai dar um salto. É um salto quântico, muito mais gente, porque essa nossa conversa vai ficar gravada, e vai ficar gravada para pessoas verem muito tempo depois. Então, muita gente ainda vem falar comigo sobre a primeira live que eu fiz lá em 2020. Então, vai fluir tranquilo. Querida, então vamos encerrar. Que se deixar, a gente vai. A gente vai no 10h10 eu tenho outra live. E eu te agradeço muito e que a gente possa emanar amor e paz, né, para o pessoal lá do Oriente Médio, de Israel, da faixa de Gaza, que os dois lados encontrem o caminho da paz. É uma semana entre eclipses, então vamos emanar esse amor. Queria que você também desse uma mensagem final aí para a gente finalizar, então. Sim, eu agradeço primeiramente a você, a Milena também, pela oportunidade de estar aqui na feira. Eu percebi que fazer live é muito mais fácil do que gravar vídeos. Tá? Essa é a minha Verdade. primeira live. É muito mais fácil do que gravar os vídeos sozinha. Muito mais. E a mensagem que eu deixo a todos vocês é permitam-se florescer. Porque florescer é encontrar a si mesmo no meio da mata. Uau! É isso, vamos, eu tenho até uma flor aqui, vamos florescer então no dia de hoje. Florescer. Beijo, Beijo. querida. Vou Tchau, deixar aqui tchau. gravado.